foram cobradas nas ruas são pautas que têm que passar pelo parlamento. Mas essas pautas só serão discutidas na medida em que o sistema político tiver a representatividade da complexidade da sociedade brasileira. Eu concluo por aqui. Muito obrigado. Senhor Valdir Vicente de Barros, secretário de Políticas Públicas da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Bom dia aos senhores deputados, à deputada Erundina, especialmente o presidente Vacareza, por ter convocado as centrais sindicais, primeiramente, e eu creio, conforme o senhor colocou, serão chamadas as demais representações da sociedade civil, e parabenizar pela iniciativa, senhores deputados terem a iniciativa de cuidar disso. Agora, na verdade, o tempo é curto. O tempo para se analisar tudo que se quer de uma reforma, o tempo, na verdade, é curto. E ele depende de muito trabalho e muita consulta. Agora, eu aqui estou representando a União Geral dos Trabalhadores, que em julho de 2011, no seu congresso, apresentou um documento onde havia vários tipos de propostas de reforma. Não só a reforma política, várias reformas. Inclusive a reforma urbana. E para a reforma política, foi apresentado e aprovado no plenário do Congresso algumas propostas. Não se aprofundou na questão do sistema político, sistema de votação, sistema ser presidencialista ou não. Não se aprofundou nisso. Se aprofundou apenas em apresentar propostas para um tipo de discussão de reforma. Então, as propostas foram as seguintes. Primeiro, ratificar e confirmar em lei a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o pluralismo partidário previsto na Constituição, onde não cabe dispositivo restritivo à chamada cláusula de barreiras, que assegurando a liberdade de organização partidária. Portanto, o Congresso não concorda com a cláusula de barreira. Segundo, confirmar também em lei que o sistema de representação proporcional, os mandatos eletivos, pertencem aos partidos, razão pela qual a desfiliação ou expulsão do mandatário implica a perda do mandato. Mudar o critério de escolha do suplente de senador, pelo qual os inscritos ficam vinculados ao titular e ninguém fica sabendo quem são esses suplentes. Na realidade, o que se vê é o suplente, quando assume a cadeira, tornar-se senador biônico. Porque não obteve nenhum voto do eleitor, uma solução seria declarar como primeiro suplente o candidato que ficou em segundo lugar na votação, quando da escolha de 1/3, e os dois primeiros no caso dos 2/3. Financiamento público de campanha. Isso é um debate que se discutiu, mas não se aprofundou. Porque é preciso que haja uma proposta, eu não sei se essa proposta surgirá aqui no Congresso, de que tipo de financiamento de campanha é essa. Que pode ser um financiamento de campanha, um financiamento público de campanha, que traga algum tipo de alijamento. Alguns partidos, algumas siglas que não tiveram voto na eleição anterior, não têm financiamento na eleição atual. Isso então precisa ser discutido para ver de que forma, e se será essa, na verdade, a solução para a questão do poder econômico fazer as eleições e cada eleição custar uma fortuna. Não sabemos se será isso a solução. Fim das coligações eleitorais proporcionais, vereadores, deputados federais e estaduais. Tal medida possibilita o fortalecimento dos partidos políticos e impede o que ocorre hoje, quando o eleitor vota num candidato de um determinado partido e a coligação, a aliança entre as legendas, acaba elegendo um político de outra legenda. Então a ideia é que não haja esse tipo de coligação para esses parlamentares. Defendemos a ética na política e que os processos de cassação, responsabilização de parlamentares corruptos e de gestores da coisa pública se deem de forma rápida e sem fórum privilegiado. Aí o último, foi aprovado no Congresso, é que defendemos que o parlamentar que deixar de exercer
um cargo, que desejar exercer um cargo no Executivo, terá de renunciar ao seu mandato. Se for vereador, o deputado assumiria o primeiro suplente, mas votado dentro da coligação. No caso do senador, o suplente só exerceria o mandato até a eleição seguinte, seja qual for e quando a população elegeria o novo senador. Portanto, esse é um debate que houve em 2011, que deverá ser atualizado na próxima plenária, que vai se realizar agora 13 e 14 de agosto, com cerca de 1.000 entidades sindicais filiadas à UGT. Portanto, eu quero parabenizar mais uma vez o Congresso, a Câmara dos Deputados, por trazer essa discussão e chamar a sociedade civil para discutir. Não discordo do juiz quando ele se refere a um processo mais amplo e um tipo de reforma mais ampla. Mas como eu comecei dizendo, não há tempo para essa próxima eleição, pela Constituição que se tem, pela legislação que tem, de se fazer uma reforma como está sendo apresentada. Porque o sistema político brasileiro vem do Império Brasileiro. Ele vem se adaptando desde o Império. Não dá para você mudar uma coisa, digamos, em 1 ou 2 meses, um negócio para ser perene. Portanto, nós achamos que deve haver um debate mais profundo, fazer esse tipo de reforma que está sendo apresentado para essa próxima eleição, mas com um compromisso de, acabada a outra eleição, durante 1 ano, se discutir uma reforma profunda no sistema político brasileiro. Isso são as ideias que a gente tem, as ideias que deverão ser aprimoradas por nós nessa plenária de 13 e 14 agora de agosto. Portanto, seria até, eu faço um apelo ao deputado Vacareza, que o que tiver de proposta apresentada, que possa nos ser encaminhado para que a gente possa analisar nessa plenária de 13 e 14 de agosto em São Paulo. É somente isso, eu quero agradecer a confiança. Passo a palavra para o senhor Valdir de Barros, da UGT. Acabei de falar. Desculpe. O Valdir acabou de falar. Eu saltei, desculpe. É Paulo Vinícius da Silva, Santos da Silva, da CTB. Bom dia, senhores e senhoras. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil